Tudo bem, amigo cafeicultor? O ano passou rápido, hein? Já estamos olhando para o mês de janeiro. E quais são os manejos de janeiro? Já já a gente vai ver. Mas eu quero aproveitar esse fim de ano para falar de um manejo importantíssimo, que é muito recomendado de você fazer nesse final de ano principalmente. E depois é continuar fazendo regularmente, hein? Que é a desbrota. Assim como a planta, a gente pode fazer a desbrota da gente também. É bom a gente eliminar tudo que está na nossa vida e que não está trazendo nada de proveito para a gente, como mágoas, tristezas, desavenças, preocupações inúteis. Esses sentimentos são como aqueles ramos do cafeeiro que não produzem nada, que só roubam energia, aquele broto ladrão. Então, vamos desbrotar tudo que está roubando a energia da nossa vida e tirando a nossa paz. Que a gente tenha um 2025 muito feliz. Então, bora para o manejo do mês de janeiro, porque esse é o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. E antes da gente entrar no manejo do mês de janeiro, vamos dar aquela repassada no manejo de dezembro para ver se não ficou nada esquecido ou nada para trás. Em dezembro, nós tivemos tarefas importantes, como manejo do mato. Como é que está o mato aí da sua lavoura? Você conseguiu fazer a trilhação? E o mato no meio da rua? Foi roçado? Está bem manejado? A tarefa número 2, a segunda adubação. Você conseguiu realizar ela? A lavoura está nutrida, está adubada, tem adubo chegando na folha dela? Como é que está? Conta pra gente aí nos comentários. E a tarefa 3, que foi manejo de pragas e doenças. Você conseguiu fazer o via solo, mesmo que no finalzinho do período dele, que foi dezembro aí na sua lavoura, e o manejo para ferrugem. Já fez alguma pulverização? A adubação foliar, você conseguiu dar uma nutrida nela também na parte foliar, fornecendo aqueles nutrientes importantes que a gente falou, como zinco, boro, cobre. E aí, cafeicultor, fez tudo direitinho? Comenta aqui pra gente. Aproveita e comenta também se você está desbrotando a lavoura e a sua vida. E já quebra um galho pra gente e deixa o seu like. Já clica agora, hein? Senão você esquece. Muito obrigado! Bora então pro manejo de janeiro. Tarefa número 1, talvez a mais importante, a adubação. Como é que está a adubação aí na sua lavoura? Ou talvez você deve até estar pensando, mas não foi falado adubação em dezembro? Falamos, mas são situações diferentes em dezembro. É uma situação diferente agora em janeiro. E aí, você conseguiu fazer a sua segunda adubação em dezembro? Se por algum acaso ou algum acontecimento não foi possível, faz logo que você já está atrasado. Agora, como é que foi o planejamento da sua adubação? Para você que parcelou a sua adubação em 4 aplicações, agora no mês de janeiro, é hora da gente fazer a terceira. Então, é uma situação muito importante a gente ficar de olho na previsão do tempo, porque janeiro é um mês que sempre dá aqueles veranicos no meio do mês. Então, vamos ficar de olho e vamos fazer uma adubação importante, porque com chuva, com calor e com adubo no pé, a nossa planta só tem a agradecer, crescer e produzir. Tarefa número 2, pulverização. Agora nós estamos num mês muito propício para a cercosporiose, por causa da temperatura e da umidade. Um mês que também aparece muita bacteriose. Então, naquela pulverização que a gente for fazer, vamos caprichar, claro, no foliar, não vamos deixar faltar nutrientes, principalmente os micro nas nossas plantas, mas vamos pensar também qual que é a realidade da sua lavoura. Eu vou aplicar fungicida em todas? Não, é naquelas que têm mais histórico de cercosporiose, naquelas que têm mais histórico de bacteriose, ou naquelas que são mais propícias. Então, naquelas áreas, por exemplo, mais frias e que venta mais no caso da bactéria, ou aquelas áreas onde a gente já tem algumas variedades, como catucaís, como o próprio arara, que ele já tem um histórico de dar mais cercosporiose. E também a cercosporiose ela nunca vem sozinha, ela sempre vem junto com desequilíbrio nutricional, principalmente correlacionado com potássio e cálcio. Então, a lavoura desequilibrada ela também é muito propícia a vir nessa doença. Então, a gente tem que proporcionar esse equilíbrio entre os nutrientes para que a planta fique vigorosa e resistente quando vier novamente essa doença.
Uma outra situação que a gente tem que se atentar na pulverização é a ferrugem. É outra que a gente vem falando bastante. Mas qual que é a situação do mês de janeiro? Para você que fez o via solo lá em outubro, início de outubro, o período de ação dele já está acabando. É hora da gente entrar com a pulverização para a gente conseguir manter a janela de proteção dessa doença que tem desfolhado tantas nossas lavouras. Porque quando a gente chegar a ver ela já entrou e o problema já está sério na lavoura. Então vamos evitar que aconteça isso. E ainda na pulverização, como é que está o manejo de broca aí na sua lavoura? Você tem andado e tem observado alguma infestação? Se você chegou a observar alguma coisa, é hora de entrar com manejo. E se você não entrou em dezembro, vamos aproveitar a pulverização de janeiro e já entrar com o manejo da broca. Porque a broca tem o seu manejo no momento certo. Então a gente está aí com o finalzinho de dezembro, início de janeiro, na janela de pulverização, visto o período em que as flores abriram esse ano. Então, se você não entrou com o manejo da broca no final de dezembro, vamos aproveitar esse início de janeiro e não deixar ela levar os nossos frutos. Porque a broca tem o seu manejo em cima do ponto correto de ser realizado. Diante das floradas que nós tivemos esse ano e do desenvolvimento dos nossos frutos, a janela de manejo ficou entre finalzinho de dezembro e início de janeiro. Se você fizer antes desse período, você não vai ter uma eficiência muito grande, e nem se você fizer depois que os besorrinhos já estiverem ali dentro do fruto. Se você não fez o manejo e tem broca aí na sua lavoura, vamos aproveitar esse início de janeiro para entrar manejando ela e não deixar ela comer nossos frutos. Um outro manejo importante para agora em janeiro é a desbrota. A gente já falou da importância da desbrota na nossa vida, mas agora é hora da gente fazer a desbrota das nossas plantas também. Você que podou a sua lavoura, fez aquela recepa drástica, você que esqueletou, é o momento da gente entrar fazendo a desbrota, retirando aqueles brotos que não são agradáveis à planta, que estão ali disputando por água, nutriente, atrapalhando aqueles que são mais importantes crescer e desenvolver, que é os que a gente vai selecionar, vai deixar e vai cuidar para que eles sejam produtivos no próximo ano. Cafeicultor, para você que busca alta produtividade e ter uma eficiência na sua lavoura, tem um manejo muito importante que você não pode esquecer de forma alguma agora em janeiro, que é a análise foliar. É a hora da gente coletar as nossas folhas, levar ao laboratório, para que a gente possa ter uma boa análise foliar, ter bons resultados, para que a gente possa sentar ali, junto com o nosso agrônomo, e analisar o que está de nutriente que eu estou aplicando no solo, que está chegando na minha planta. Eles estão equilibrados e, diante disso, mais importante do que a gente fazer a análise foliar é a gente ter uma boa interpretação dela. O que está faltando, o que está às vezes passando e o que está desequilibrado. Então é hora da gente aproveitar, fazer essa análise foliar e corrigir, porque esse mês de janeiro é um mês importante de tomada de decisão do nosso manejo da lavoura como um todo. É hora da gente recalcular a nossa projeção de produção da planta, se está batendo com aquela que a gente calculou lá atrás na hora de fazer o cálculo de adubação, e é hora da gente ver como que tá as nossas folhas, o que tem de nutriente dela, para que assim, na próxima adubação de fevereiro, a gente possa corrigir o que está faltando, aumentar, o que está em excesso diminuir e equilibrar todos os nutrientes, assim como no solo, assim como na pulverização via foliar. E por último, e não menos importante, a anotação. É o mês de janeiro que muita gente está de férias, mas não pode esquecer de anotar de jeito nenhum, porque é um mês que a gente tem muito manejo, muito gasto, e tudo aquilo tem que estar ali, ó, na ponta do lápis, para que a gente não esqueça e lá na frente a gente tenha um bom fechamento de safra. Vamos então conferir o dever de casa de janeiro. Tarefa 1, a parcela da adubação. Tarefa 2, a pulverização. Tarefa 3, a desbrota. Tarefa 4, a análise foliar. Tarefa 5, a anotação. Cafeicultor, olha, que nesse ano que vem, que você esteja preparado para viver tudo de bom que Deus preparou para você. O No Pé do Café vai continuar trazendo informações e assuntos para que você possa seguir com produtividade, lucratividade e tudo com muita simplicidade, para que você tenha um ano de muita paz. Comenta aqui embaixo se você está confiante e entusiasmado para esse ano que vem por aí. Muito obrigado a você que esteve até aqui com a gente, um forte abraço
e até o próximo no Pé do Café.